Olá, meus amigos, tudo bem? Ontem nós colocamos aqui no canal a capa com a data do lançamento da marca e o horário. Se você quiser ser notificado pelo YouTube, clique lá para você receber o lembrete, né? Eu estou muito feliz. Foi uma longa caminhada e eu não digo de quando eu criei o canal. Eu criei em 2014, mas só o e-mail, né? O Gmail. Mas o canal mesmo eu só criei no final de 2015. E eu vou dizer para vocês, gente, não tem nada na minha vida que eu olhe para trás e me arrependa de ter feito ou de não ter feito alguma coisa. Porque tudo que eu fiz, eu segui o meu coração. Quando a gente segue o coração, a gente não erra, não se engana. E se acontecer, foi você que escolheu, né? Foi você que sentiu, então você fala, isso aqui tá errado, eu vou começar de novo. E você não desiste. O ruim é quando você segue outra pessoa, porque quem tem que dar a pessoa que tem que lidar com os resultados é você. Então a pessoa vem e te aconselha, mas se der errado, é você que vai lidar, né, com as consequências, não é a pessoa que aconselhou. Eu sigo um conselho quando esse conselho está congruente com aquilo que eu sinto, aí eu sigo. Mas quando não está, eu não sigo, porque eu não sou racional, eu sou emocional. Então, eu sou muito persistente. Eu vou atrás de tudo que eu quero, tudo que eu sinto, que vai me fazer feliz. Agora, se eu não consigo, eu entendo, mas eu entendo porque eu sinto que não está na hora de ser. Embora no meu coração diga, isso tem que ser seu. Então você deixa por conta do universo. Porque o que tem que ser seu vem para você. Se tratando de atitude, de uma decisão que você tem que tomar no momento, eu sigo também meu coração. Eu não sei como que você age, mas eu não faço análises. Quando a gente segue a cabeça de alguém, a gente fala assim, por que eu fui seguir esse conselho? Eu não deveria ter seguido. Ou então, quando você sente que é para fazer uma coisa, vem uma pessoa e te fala, faz assim. Ou quando você raciocina, você fala, tá vendo, eu sabia que não era para fazer isso. E eu fiz, porque eu estava sentindo outra coisa. Então, eu estou com 49 anos. Desde que eu me entendo por gente, eu segui o meu coração. Eu lembro que uma vez meu pai me fez uma ligação e ele queria que eu ficasse na casa do meu avô. Queria porque queria. Ele não dava pensão à minha mãe, eu tinha 13 anos. E ele queria que eu ficasse com meu avô, porque lá no meu avô não me faltava nada e ele não precisava também da pensão, né? O negócio dele era não dar para ela pensão, né? E aí eu não queria ficar com meu avô, eu queria ficar com a minha mãe. E aí, naquele momento, como eu sou muito, muito emocional, eu falei, eu não vou ficar aqui, não adianta me obrigar. E eu vivia no luxo, no conforto, era perto de Salvador, era uma chácara a 300 quilômetros de Salvador. Pensa num lugar chique e confortável. Eu não comia feliz porque eu preocupava com o que minha mãe estava comendo. E meu irmão era pequeno, eu também me preocupava. E eu estava estudando e numa vida muito confortável, mas eu não me sentia bem ali, porque eu tinha saudade da minha mãe. Então eu bati o telefone na cara do meu pai e falei, eu vou embora. Meu pai não ficou satisfeito e eu não falei com ele mais, porque ele queria me obrigar a fazer uma coisa que eu não queria. Vejam, eu tinha 13 anos de idade, eu vivia bem, de uma maneira confortável, não me faltava nada. Eu tinha tudo que eu não tinha com a minha mãe. Ainda assim, meu coração pedia para não ficar ali, né? E depois eu preciso contar uma coisa que aconteceu lá na chácara, lá com meu avô. Ai, gente, eu tenho que contar isso para vocês. Eu vou contar agora. Afinal, tem dias que eu falei que ia contar, o vídeo agora era para falar de outra coisa, mas eu vou deixar esse assunto para depois. Não programei falar sobre isso agora, eu não programo sobre nada que eu vou falar, mas eu pensei, no dia de falar, eu não vou programar, eu vou sentar aqui, vai me dar vontade, vou lembrar e vou falar. Então, por causa dessa história que aconteceu na casa do meu avô, eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu comigo. Eu não queria que fosse um vídeo longo, mas eu já falei que esse vídeo ia ser longo, né? Eu tinha um trauma, gente, com dinheiro. Para mim, todo rico colocava o dinheiro acima das pessoas e dos sentimentos. Para mim, ricos não tinham coração. Mas é claro que isso é uma crença, isso não é uma verdade.
embora eu tivesse tido experiências com pessoas ricas, mas eu estou falando de pessoas ricas, tá, gente? De pessoas ricas, mas pessoas que colocavam o dinheiro acima de tudo. Então, eu tinha essa crença, porque quando meu pai se separou da minha mãe, nós passamos fome porque ele não queria dar pensão. Mas nós só passamos fome depois que a minha mãe vendeu todos os móveis, vendeu a linha de telefone que a gente tinha. A gente morava numa casa muito boa e ela foi diminuindo, entende? Por exemplo, se a casa tinha 3 quartos, ela foi vendendo os móveis, passamos para uma casa de 2. Ela foi vendendo, passamos para de 1, entende? Então, ela foi vendendo tudo para poder alimentar a gente, porque minha mãe foi dona de casa a vida inteira. Não sabia fazer nada. Ela cozinhava muito bem e meu pai falava que ela nasceu para limpar chão. Porque 5 horas da manhã, minha mãe já estava em pé, a casa já estava limpa e ela limpava o limpo. Então, meu pai, quando queria passear com ela, meu pai não chamava, ela não ia. Primeiro porque ela tinha medo, né, de viajar. E meu pai viajava. Então, meu pai queria que ela fosse uma companheira para ele na viagem e ela não queria. Meu pai dizia que se eu fosse homem, eu ia fazer companhia para ele. Então, depois da separação, como ele não deu pensão, né, porque ele teve um caso com uma amiga dela, né, amiga. E então, ela não deixou meu pai dar pensão. O juiz tinha estipulado um valor da pensão, né, para mim e minha irmã, e ela não deixou dar. Ela foi lá na porta da nossa casa e falou para minha mãe: aqui o dinheiro da pensão. E minha mãe perguntou: mas isso aqui tem metade. Aí ela foi e falou: ela já sabia da vida da minha mãe contava a vida toda, ela sabia quanto minha mãe pagava de aluguel, o que gastava. Então, como meu pai tinha boas condições, né, o juiz estipulou um valor de acordo com as condições dele e também tinha 2 filhos, né. E aí a mulher sabia do que minha mãe gastava, porque ela contava tudo, tá? Lembrete para vocês, não contem tudo da vida de vocês, gente. A sua melhor amiga é você. Se você, que é você, não aguenta ficar com sua língua dentro da boca e conta, não é? Então, que dirá quem ouve o que você está contando? Se você não tem compromisso com você de guardar o seu segredo ou guardar a sua vida para você, você acha que o outro vai guardar? Por mais amiga que seja. Então, tudo isso ficou muito marcado em mim, sabe? Muito marcado, marcou muito. Eu tenho uma vida assim, gente, que não vou falar de mim não, porque para não desviar o caso, porque já não é curto, né? Então, eu vou fazer tudo para esse vídeo não ficar muito comprido. A minha mãe falou: ah, tá bom. Falou com ela: tá bom. Ela deu aquele valor, metade do que o juiz estipulou, minha mãe falou: tá bom. E aí, o que aconteceu? Meu pai só deu pensão 3 meses. E todos os 3 meses era para ser depositada a mulher que ia levar. Essa que era amiga dela e foi viver com meu pai. O que aconteceu? Quando ele não deu mais pensão, ela foi atrás, mas ele também falou que não dava e que era para entregar eu e minha irmã para ele. Então, minha mãe não quis entregar a gente. Começou a vender as coisas da casa. E vendeu tudo. Foi vendendo primeiro o que estava sobrando, por exemplo, se tinha um jogo de sofá e tinha um jogo de sala de copa, ela vendeu de copa, depois foi vendendo de sofá, porque não fazia falta, ela ficou com estritamente necessário. E aí, quando não tinha jeito mesmo, sabe, minha avó faleceu e meu pai foi me buscar para morar com meu avô, porque o sonho dele era que eu morasse com meu avô. E eu fui morar com meu avô, um luxo, um conforto, mas eu me preocupava com minha mãe, né? Porque ela já estava, ela só deixou eu ir mesmo porque não tinha jeito. Ela nunca trabalhou fora, não era uma mulher estudada, né? E eu fui, mas enquanto eu morei com meu avô 1 ano, mas eu via minha mãe quase todos os dias. Só que, e no final de semana eu passava com ela. Só que quando meu avô resolveu mudar, eu morava em Minas, quando meu avô resolveu mudar para Bahia, perto de Salvador, 300 quilômetros de Salvador. Foi em Feira de Santana, né? Numa chácara. Eu já sentia muita falta da minha mãe e eu achava injusto o que meu pai fez, deixando a gente passar nessa cidade. Depois meu pai recebeu a herança com a morte da minha mãe, da minha avó, e não deu um tostão pra gente. Nem pagou pensão atrasada, nem deu nada. Então, um dia, meu pai depois não ficou com essa mulher nem 3 meses, arrumou outra que tinha 6 filhos. Eu e minha irmã passávamos nessa cidade enquanto as filhas dessa outra mulher andavam no luxo, no conforto.
que meu pai dava. E eu lembro que no Natal, gente, essa história mexe comigo ainda, tá? A gente contando assim mexe. Eu lembro que no Natal, meu chinelo tinha um grampo, né? Porque quebrou o grampo. Mas mexe porque minha mãe faleceu há 3 meses. Então eu lembro da vida que ela teve. Não é por causa da história do que meu pai fez, mas porque eu lembro do que minha mãe sofreu por ter a cabeça que ela tinha. Então, no Natal, eu não tinha um chinelo para calçar, né? E a minha mãe falou assim: vamos lá na rua que eu vou tentar comprar para você uma sandália. E minha mãe também não tinha crediário em lugar nenhum, porque todo o crediário era feito, né, nas lojas, no nome do meu pai. Separou, então ela não tinha e nem tinha trabalho, então ela também não tinha como comprar. Mas quando a gente estava indo para a rua, a gente encontra, já chegando no centro, o meu pai saindo de uma boutique com as filhas da mulher, não, com os filhos, porque tinha um rapazinho também, de uma mulher que ele estava vivendo. Ela tinha 6 filhos e mais ou menos uns 4 ou 5 crianças estavam com ele, com sacolas de compra, né, compras de boutiques. A gente via pela sacola e ele também estava saindo de uma loja. Os filhos dela todos segurando na mão dele, outros segurando assim na calça. E meu pai tinha trocado de carro naquela época. E eu com grampo no chinelo. Uma sandalinha havaiana, chinela havaiana, eu com grampo no chinelo. Minha mãe sentou no batente da porta. E aí outra mulher passou por nós com a unha feita, a unha assim grande, né? Assim, unhas grandes, né? E a mulher falou assim: oi, olha, o Lúcio me deu esse cheque e para pagar essa unha, mas olha o valor. A manicure não tem troco, gente, era um valor, naquela época estava escrito 500. Que meu pai era muito mulherengo, né? Esbanjava muito dinheiro assim. Eu lembro do valor, eram 500 para ela pagar uma unha. Ele deu para ela esse dinheiro. E minha mãe sentou, falou: minha filha, você consegue trocar? E minha mãe sentou no meio fio, gente, tá na minha memória. Ela sentou na calçada e começou a chorar. E quando eu olho, meu pai vinha, sabe? Ele vinha de lá assim com as crianças, com as sacolas de compra, ele todo bonito, arrumado, e o carrão. Que naquela época era Del Rey prata, sabe? Vocês lembram do Del Rey? Tinha Del Rey ouro, que era aquele dourado. Pois é, naquele tempo era carrão, né? E eu lembro, gente, que deu uma tristeza. Foi em 1980, não lembro, 84. Eu não lembro, gente, o ano, mas foi no início dos anos 80. Eu sei que a minha mãe sentou no meio-fio, assim, na calçada, e chorou. E aquilo me deu uma mágoa. Eu senti um ódio, uma raiva, uma repulsa do meu pai. Por eu estar com um grampo no chinelo e ele estar fazendo compra para pessoas que não eram do sangue dele, não eram filhos. Ele podia até fazer, mas não me deixar com aquele grampo no chinelo e deixar a gente passando necessidade. Meu tio levava banana para molhar na farinha para a gente comer. Então, banana é caturra. Eu adoro banana caturra. Então, eu tinha essa crença que rico não tinha sentimento, que rico não presta. Eu nunca queria. Dizem que as mulheres gostam muito de, vou casar com um homem rico. Eu não. Chegasse uma pessoa com condições financeiras que eu sentia assim que a pessoa tinha alto poder aquisitivo, não, pobre, trabalhador, né, mais generoso, né, tudo bem. Mas homem que fica contando moedinha, gente, qualquer pessoa conta moedinha. Nós estamos falando aqui de relacionamento, né? Então é homem e mulher. E uma pessoa que não tem generosidade pode ser rica, que para mim o que importa é a pessoa pode ser pobre, mas trabalhadora, né? Uma pessoa, né, que é generosa. Então, eu não queria pessoa rica perto de mim. Outro fato, só vou contar esse outro fato que aconteceu. Eu morava nessa chácara com meu avô lá na Bahia, em Feira de Santana, e eu estava com minha prima, cuidando do cabelo, ela cuidando dela. E na chácara tinha muitos frutos, tinha coqueiro na entrada da chácara, tinha coqueiro de todo lado, né, com refletor de luz, era um luxo. Então a gente lavava a cabeça com água de coco e tinha pé de abacate, shampoo de abacate, diz que é bom, muito bom pro cabelo, né? Depois a gente amassava abacate, passava no cabelo,
não é? E deixava o cabelo com óleo, com coco, né? Com coco e água de coco e abacate. E nosso cabelo brilhava, ficava lindo. E tinha muita fruta no chão também. Vocês acreditam que entrou uma mulher, o portão da chácara estava aberto, sempre ficava fechado, mas nesse dia estava aberto, nesse dia que a gente estava lá cuidando do cabelo. E entrou uma mulher, uma criança, assim, do lado, né? Sabe, tem mulher que põe a criança assim do lado. Então, a criança estava chorando e a mulher entrou e meu avô deitado na rede, né, da varanda, né? E estava distante, porque do portão da chácara até a casa, né, até a sede, era longe, né? Mas a gente estava mais ou menos a meio, porque a gente estava passando o cabelo. E meu avô deitado lá na rede. Quando meu avô viu aquela mulher entrar, mandou a gente ver o que era. E já mandou bravo. Vê lá, aquela mulher quer. E aí a gente chegou lá. Eu perguntei, o que a senhora está procurando? Aí ela, eu queria pedir umas frutas, que eu não tenho nada para dar meu filho para comer, eu tô com fome. E meu filho também está com fome, meu bebê está com fome. Aí, como tinha muita fruta no chão, né, fui lá e falei com meu avô, desculpa gente, eu falei, vovô, ela está com fome, ela está querendo fruta para dar criança. Não vai dar nada a ninguém não, porque essa gente começa a pedir, daqui a pouco tá fazendo porta aqui, tá fazendo fila aqui na porta. Falei, vou, mas a neném tá com fome, vovô. O neném tem. Ela falou que pode ser as frutas do chão. Porque a fruta, quando cai, ela tá madura, mas não tá ruim, né? Só depois fica lá apodrece, mas se ela caiu, tá madura. Não vai dar nada, não. E ele não deu, gente. Falei, vou, mas tem abacate ali no chão, a gente pode dar 2 abacates. Não dá nada, que você não tem nada aqui pra estar dando, não. Aí, meu coração cortou. Porque como que você vai ter fruta no pé, ainda mais no chão, podia ter tirado do pé e dar. Ele podia mandar fazer um prato de comida e dar para aquela mulher, para aquela criança. Mas ele falou que não. E quando eu falei que tinha no chão, ele falou que eu não tinha nada ali para dar, não. Quer dizer, que era dele, né? Que eu não podia dar. E meu braço cortou e tem que falar com aquela mulher com tanta fruta no chão, eu com abacate no cabelo. E tem que falar com aquela mulher que não tinha fruta, que não era para dar nada para ela. E ela vê tanta fruta no chão, eu me senti mal com aquele abacate no cabelo, com aquela água de coco no cabelo. Água de coco é bom, a gente nutre. Se ele desse um coco que estava ali no chão, água que a gente tinha, a gente tirou água assim dos, sei lá, dos 6 ou 7 cocos. E eu e minha prima também tinha na vasilha água de coco, eu não podia beber. Docinha. Se desse água de coco para aquela criança, ia ser bom, ia fazer bom, né? Um sol daquele. E ele negou a fruta para aquela criança e para aquela mulher. Aquilo cravou no meu coração e aquilo ficou enraizado. Eu não sabia que eu tinha crenças. Então, quando eu pedi para ele Couto limpar, já foi depois de uma coisa que aconteceu comigo, que graças a Deus curou. Curou com dor, mas curou. A gente leva essas crenças para a vida e não percebe que leva. Passaram os anos, eu fui viver com meu marido, né, pai dos meus filhos, e a família dele, ele não era rico, sabe? Ele tinha uma terrinha pequena, né, para as plantações dele, quem era rico era o pai, né? A mãe, mas ele mesmo não. Então, a família dele me tratou muito mal. Nossa família era na mesma família, no mesmo bairro, né? Minha mãe conhecia meu pai, e ele também morava, todo mundo morava no mesmo bairro. Eram todos vizinhos. Tanto que ele me pegou no colo quando eu nasci, né? O pai dos meus filhos. Então a família dele tinha rei na barriga também. Era um bairro só de gente rica, quer dizer, era meu avô, era os pais do pai dos meus filhos, né? Do meu marido. E a família do meu pai também, quer dizer, minha mãe conhecia meu pai no mesmo bairro. E minha mãe e meu pai conheceram o pai dos meus filhos também, já rapazinho, já naquele bairro. Passaram os anos, meus pais namoraram, se casaram, eu nasci, a gente ficou longe. Quando eu fui ver o pai dos meus filhos, né, ele já era um homem, já estava separado. E a gente dá muito bem para entender a reencarnação e por que, que a gente vem para essa vida, por que, que a gente tem que encontrar com as mesmas pessoas. Porque é tudo assim, gente. E aí, com o pai dos meus filhos aconteceu a mesma coisa. A família dele também rei na barriga. E ele também, para eu voltar para ele, também dificultou muito a minha vida. Era uma pessoa que depois também, claro, tinha condições, né, boas condições, e também agiu comigo de maneira errada, no sentido de não me deixar trabalhar, fazer o que eu queria, e me perseguir, ainda deixar eu passar necessidade com os meus filhos. Eu só parei de
Pronto, eu só tive condições quando eu vim para Portugal, porque eu tive que deixar os meus filhos. Ele me forçou a deixar os meus filhos para vir para cá, para poder agir minha vida, porque lá no Brasil ele me perturbava demais. Então, para mim, gente, quem tinha condições financeiras boas não prestava. Eu sou uma mulher que eu nunca quis saber de homem rico na minha vida. Podia ser gente boa, podia ser o que for. Para mim, todo mundo, ninguém prestava. Então, eu nunca quis. Mas não tem nada a ver a gente conhecer uma pessoa com um poder aquisitivo bom, né? Se apaixonar e casar. Isso não tem nada a ver, porque a crença está na cabeça. Mas eu pensava assim. Aqui em Portugal, eu comprei computador, né? O laptop. Cheguei em casa, né? Eu trabalhava o dia todo. E eu tomava conta de idoso na minha casa. Não saía para lugar nenhum. Um dia aparece meus e-mails, uma mensagem assim. Faça a inscrição no site assim, 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 para você fazer amizade. Como eu sempre fui muito preso, não saía para canto nenhum, e minha vida era só casa, trabalho, trabalho, casa, eu fiz, né? Fui lá e cadastrei lá naquele site e tal. E uma pessoa no outro dia me deixou um número de telefone e disse, por favor, adiciona-me. E eu adicionei a pessoa. Adicionei. A primeira conversa durou 4 horas e meia. Gostei muito de conversar com ela. Foi em 2007 isso. Uma pessoa assim que eu adorei conversar. Não tinha foto, eu tinha, mas ela não tinha, né? Esse homem não tinha foto. E a gente conversou normal. Ele nunca falou nada de interesse, nem eu. Era uma amizade mesmo, sabe? Amigos. E pronto. Um dia ele deu de me conhecer. Com 30 dias. Foi um mês excelente de conversa. A primeira conversa foi 4 horas. Ele perguntou como começou a sua história, como é que você vai parar em Portugal? Eu português ele. Eu falei como é que eu vim parar, mas eu comecei a história de quando eu nasci. Por quê? A história era sobre o pai dos meus filhos. Ele me conheceu quando eu nasci, né? Então, se esse... pronto. Aí eu contei e vim. Como que eu vim parar aqui? Pronto. E aí, né? 30 dias falando, normal, bom dia, boa tarde e tal. Um dia ele foi fazer uma viagem, passando pela minha cidade, porque ele morava longe. E aí ele veio me conhecer. Gente, eu adorava falar com ele. Gostava, normal, tipo, conversa fluiu, né? Nada de falar de namoro, nada, 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 nada. Eu nem sabia se era preto, se era branco, né? Como é que era, nada. Aliás, a vida dele não falou nada. Eu que sou falante, que eu gosto de falar, né? Então, alma de palestrante, falei. Eu não sei como é que ele não enjoava de falar comigo. Gente, esse homem foi. Eu de Havaianas, calça jeans, camisa de malha, de manga, normal. Um rabinho de cavalo, normal, normal. Né? Era um amigo, pronto. Não conhecia ninguém ali, não conversava com ninguém, só com meus patrões, né, as pessoas que eu trabalhava. O senhor que eu tomava conta, também eu não podia demorar conversando, porque eu tomava conta dele, então eles estavam em viagem e passar lá para me conhecer. Eu dei o endereço, e quando eu estava na minha janela, né, eu morava no apartamento, eu falei, ó, eu tô aqui na janela, eu vou ver na hora que você passar. E eu toda feliz, né, porque ele ia lá, eu queria conhecer aquela pessoa tão agradável que eu conversava. Né, uma pessoa de, na época eu tinha 48 anos, né, eu tinha 35. Passou. Quando, gente, vai descendo aquele carro, um carro, mais um carro, sabe aquele carro? Meu coração fez assim, fechou. Aí eu, oh meu Deus do céu, quem que vem ali? E vem a pessoa descendo, um carro preto. Parou, tinha uma vaga bem em frente à minha casa. Eu estava conversando assim, tão feliz, mas na hora que eu vi aquele carro, meu coração trancou. A crença, gente, que rico não presta. Que rico põe o dinheiro acima de tudo, que quer aparecer, que o que importa é o dinheiro. Mas meu coração fechou. E o medo que eu fiquei dele gostar de mim como mulher e não querer só amizade. Aquilo minha cabeça já fantasiou e eu tratei esse homem mal. Eu sei que eu tratei mal, porque a minha intenção foi de tratar mal, né? Então, na hora que eu vi aquele carro e na hora que ele desceu, você olha para uma pessoa, tudo bem, né? Que tem, você olha para a aparência da pessoa, mas você vê o porte, não é só uma roupa bonita, uma roupa boa, é o porte da pessoa, você conhece. E quando eu vi o porte daquele homem, eu falei, meu Deus do céu, eu de Havaiana, eu vou descer de Havaiana. Ele estava lindo, né, maravilhoso, mas eu de Havaiana. E eu falava que eu fazia limpeza, não importa o que ele era, ainda bem que eu, né, fui franca, eu sou franca, eu falo aqui para você, eu sou franca. E na hora que eu disse, qual seria o normal? Você convidar a pessoa para entrar. Na época eu morávamos eu, o Zé, que foi criado na minha família, que é como fosse um irmão para mim, e o senhor Joaquim, que era a pessoa que eu tomava conta.
um senhor de 84 anos. Ele sabia que eu cuidava de idoso e fazia limpeza, né? Mesmo assim ele foi me conhecer. E aquele homem chegou, eu desci a escada, conversei com ele na porta 10 minutos. Não convidei para entrar. Conversei de maneira seca. Eu quis ser seca. Não foi com aquela coisa, aquela amizade, aquela alegria de receber um amigo. Não. Não porque eu não queria que ele gostasse de mim, eu já queria cortar ali o pensamento dele, porque eu nem sabia o que ele estava pensando. O mal da crença que está enraizado é que a gente não sabe o que as pessoas estão pensando e a gente já deduz, a cabeça já fantasia, a gente age com base no que a gente pensa e sente de uma crença que a gente traz. Isso é grave, gente. Então, eu não sabia que eu tinha essa crença. Para mim, eu não tinha crença, não tinha mágoa de ninguém, mas tinha, que era do meu avô, do meu pai, né, dos meus maridos, por ter agido comigo daquele jeito. Então, quando ele chegou, ele desceu do carro, né, ele sorridente, feliz, estava me conhecendo, e eu séria, seca, e não convidei para entrar. Com 10 minutos conversando na minha porta, ele falou assim, tá bom, eu passei aqui só para te conhecer, para saber quem é essa pessoa que eu converso, né, de uma maneira assim, um jeito tão peculiar e tal. E quando eu vi que ele falou que ia embora, eu falei, aí eu me toquei, poxa, eu nem te convidei para entrar, vamos então tomar um café, porque você está em passagem, né, está em viagem, então pelo menos um cafezinho. Aí quando ele entrou, o Zé fez café, porque meu café é péssimo, tá, gente? Meu café não é bom, eu não sei fazer café bom. E Zé que fazia café bom, porque Zé é tomador de café, né? E eu não sou tomadora de café, ele fumava, né? Agora não fuma mais. Mas eu nunca fumei também. Então, eu falei, ô Zé, faz um cafezinho, porque já vai embora. Ela já vai embora, mandando o homem embora. Aí eu nem ia subir não, mas tá em viagem, né, Zé? Faz um cafezinho. Eu coloquei ele pra sentar na cadeira quebrada que tinha lá em casa. 8 cadeiras, eu mandei ele sentar na quebrada. Conversei com ele, não foi olhando na cara. Meu computador estava fechado em cima da mesa, eu abri o computador, conversava com ele lá no computador, conversava com ele, olhava para ele de vez em quando e minha atenção era toda no computador. Nem sei o que ele falou nesse dia, sentado ali, enquanto fazia o café. O Zé fez o café, serviu, e ele falou, agora eu vou embora. Mas antes dele ir embora, ele falou, você gosta de Gypsy Kings? Aí eu falei, gosto, eu copiei o CD dele, mas ele falou, as duas músicas que eu gosto são essas aqui. Acho que, não sei se foi ele que eu falei que eu gostei mais, foi daquelas duas. Eu sei que foram as duas músicas, gente, que eu cantei anos da minha vida, repetidamente. E aí ele foi embora. Foi embora e eu vi esse homem de novo depois de 3 anos. Porque quando ele foi embora, eu escrevi lá, amigos para sempre é o que nós iremos ser. E não me veja como mulher. Olha, eu nem sabia se ele me via como mulher, nem sabia se ele tinha, como que ele gostava de mim, ou se gostava. Eu já fui logo falando que a gente ia ser amigo, mas amigos, ainda coloquei assim, ó, eu sei que você fala inglês, mas estou falando no português bem, estou te mandando a música no português bem claro, para você saber que nós seremos amigos. Amigos, não me veja como mulher. Ô, gente, e a partir daí foi uma confusão que só no livro para contar. Mas o que eu sofri, porque quando eu era bruta com ele me tratava bem. Teve um dia que eu liguei, gritei, xinguei, porque quando ele viu que eu estava sendo tão grossa, que eu mudei o comportamento, que antes falávamos como amigos, eu parei de falar daquela maneira natural que eu falava. Eu comecei, sabe, maltratar, assim. Na minha intenção, não é que eu queria maltratar, mas eu queria deixar claro que eu não queria nada com ele. Aí eu comecei, o homem nem tinha intenção de nada. Acho que nem tinha, né? E eu ali, minha cabeça, para mim, ele já ia ter alguma intenção de namorar comigo, eu já não queria, né? Então eu já comecei a dar resposta de algo que ele nem tinha falado. Negativa, né? Da resposta negativa. E aí ele começou a ficar quieto. Eu acho que ele pensou assim, bom, não sei porque que ela tá falando essas coisas, eu vou ficar quieto, não vou responder não. E ele não respondeu. E quando ele não respondia e parou de falar comigo, ele mandava umas músicas bonitas, parou, e eu não conversava com ninguém, né? Então eu comecei a sentir falta, né? E aí a diferença de eu ter maltratado ele, ele não ter revidado. Eu com palavras grossas, brutas, estúpidas, e ele calado. E um dia ele escreveu que ele prefere, que não é que ele não pensava em mim, mas ele para não me responder mal, tendo cuidado com as palavras para não me magoar, ele falou, eu tenho o maior cuidado com as palavras para não te magoar. Então eu prefiro ficar quieto para não te magoar. E quando eu falo, eu tenho cuidado com as palavras. E aí ele me quebrava. Teve um dia que eu liguei
que eu senti falta da amizade, senti falta de falar, não é? Aí eu comecei a ver que era eu que estava agredindo, e quando eu agredia, depois eu via que não tinha resposta de lá, aí eu ficava me sentindo mal comigo por ter falado aquilo, e o Zé, ai Zé, gente, eu falava, e aquilo começou a mexer comigo, lá estava, eu tinha intuição que aquela amizade não ia ficar só ali, e eu não gostava da intuição que eu tinha, porque eu nem sabia o nome dele, vocês acreditam? Eu sabia o sobrenome, mas o nome eu não sabia, e eu fiquei anos sem saber o nome. Ele nunca falou o nome. E aí, quanto mais eu queria consertar as burradas que eu falava, mais eu complicava. Porque eu falei tudo em cima da crença que eu tinha, porque rico não prestava. E aí, um dia eu fui e falei com ele. E ele falou que os ricos nem sempre assim, olha, os ricos nem sempre assim procedem. E pronto, e aí eu maltratava muito. Teve um dia que eu liguei e gritei com ele, e xinguei, mas eu falei, eu vou gritar, vou brigar para ver se ele grita também, que aí eu corto logo e não falo mais. E aí, quando eu briguei, quando eu falei, mas nervosa, sabe? E eu tinha mais raiva de mim porque era eu que pisava. E aí, quando não tinha resposta, né? Tinha resposta educada e amorosa até, aí eu me sentia mal. E aí, ele um dia falou assim pra mim. Ele ficou calado, escutando todos os desaforos meus, gente, gratuitos. Desaforos gratuitos. E eu sofria com aquilo. E sofria porque ele me tratava bem, enquanto eu tratava mal. E aí, um dia eu falei assim, eu briguei com ele e ele escutou calado. Calado! A gente começou um mês, ele foi me conhecer, ficou 20 minutos, eu lembro que foram 20 minutos, o tempo de Zé fazer o café. Tomou a xícara de café e foi embora. Porque eu estava assim, muito grossa, mas eu não sei se ele viu aquilo como grosseria. Eu não sei. Mas eu tive a intenção de ser grossa. Porque é pra ele nem querer voltar lá em casa mais. Porque eu vi que ele era rico, eu não queria saber. Eu tinha muito trauma, gente. E eu não sabia que eu tinha esses traumas. E aí um dia, quando eu liguei, fui bruta, ele falou assim, ele ficou calado. Eu falei, você não tá ouvindo não? Você já desligou o telefone? Eu não escutava nada dele, nada. E ele, estou ouvindo. Aí eu falava, e ele, tu precisas gastar toda essa energia para depois ganhar sua paz. E ele falou assim, no jeitinho assim, eu não sei, tu precisas ganhar paz. Tu tens toda a minha atenção. E me desarmou. Sabe quando a pessoa desarma a outra? E aí eu fui sentindo, por que eu tratava ele assim? E anos assim com ele, eu percebi que o que eu acreditava estava errado. Eu não sabia nada de Educouto, não sabia nada de ressonância harmônica, nada de lei da atração, mas eu sofri gratuitamente por uma crença que eu tinha que o homem não tinha culpa. Ele não era daquele jeito. Ele só era rico. Aliás, milionário, né? Porque depois, pronto, na amizade, ele comprou uma casa no Brasil que valia 2 milhões e quem tem 1 milhão é milionário, né? 999 não, mas quem tem 1 milhão né? E aí só uma casa dele lá valia 2 milhões, então era um milionário. E eu não sei como que ele teve tanta paciência comigo, porque o que eu pude maltratar em sentido, não é, gente, eu não tinha intenção de maltratar, eu tinha intenção de mostrar para ele que ele não me interessava e que ele não podia me ver como mulher. Eu tinha horror de uma pessoa me ver como mulher, uma pessoa com dinheiro assim. Eu não queria, porque eu sofri tanto com gente que tinha dinheiro, tinha rei na barriga e maltratava as pessoas. Eu sofri, eu passei fome com meu pai com tanto dinheiro. Então, para mim, rico não passava. Para mim, rico não passava. Então, eu tratei ele desse jeito. Entendeu? A história é longa, vai ser contada em um livro, tá? Porque é longa, tá? Então, aqui eu resumi. E eu não sei porque eu estava falando no vídeo de uma coisa e me lembrei disso, né? Dessa história agora me deu vontade de contar. Mas pronto. Então, essa crença acabou porque eu percebi que ele era um homem com poder aquisitivo muito alto, mas ele não tinha nada a ver com a minha família, ele não tinha nada a ver com as pessoas, né? Ele é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que não era grossa, uma pessoa amável, uma pessoa que tem sentimento e se importava com o que eu sentia, porque ele não me maltratava, ele tinha cuidado para não me magoar, não é? E aí eu vi que eu estava errada em relação a essa crença que eu nem usava a palavra crença, porque eu nem sabia o que era crença. Mas depois, né, ouvindo ela, eu pensava, olha a crença que eu tinha,
que rico não presta, que dinheiro é, né? E por isso que eu trabalhava e não juntava dinheiro. Eu nunca iria enricar, porque esse rico para mim não, né? Se rico, todo rico é ruim, rico não presta, como que eu ia ficar rica? Ou prosperar no meu trabalho, né? Claro, quem prospera é uma pessoa rica, né, em todas as áreas, então eu não podia ter essa prosperidade, né? Porque eu pensava desse jeito. Mas ele me tirou essa crença. Foi com sofrimento, viu, gente? Muito sofrimento, que eu só vou contar em livro, tá? Essa história só em livro. Mas essa parte aí, dessa crença, viu? Nem sempre os ricos assim procedem, tá? Mas foi por causa das más experiências. Eu ia falar sobre outra coisa, acabou o vídeo ficando longo por causa dessa história, mas eu vou ficando por aqui, tá? E compartilhei com vocês a primeira vez sobre essas situações afetivas, né? De eu tenho muito para contar, né? Mas eu nunca entrei na parte afetiva no meu canal, porque não é uma história para estar contando assim, porque é longa demais e tem que ser um livro. Não pode ser aqui porque uma história muito longa, gente. Passou muitas coisas, não dá para estar cortando. Eu não sei como que eu. É que toda vez que eu falava com vocês sobre crenças, ainda mais de dinheiro, eu lembrava dessa história. Eu achei que compartilhar seria bom, para vocês verem o tanto que a pessoa sofre com uma crença e não sabe. E que atrapalha. Então, antes da pessoa querer prosperar, antes da pessoa querer vencer, tentar num negócio e outro, nem ir para as crenças, porque crença não deixa a gente prosperar, não. Eu vou ficando por aqui, que o vídeo já vai para 37 minutos, mas tinha que ser, né, gente? Porque é uma coisa que é emocional, mexeu comigo, é uma história minha, muito especial da minha vida. E não era uma coisa para chegar aqui, ou eu não falava, ou eu falava como deve ser. E como eu prometi, eu nem ia contar agora, mas contei. Tá bom? Porque não é um vídeo, assim, uma história que a gente chega e fala, vou falar sobre isso. Não, a gente precisa sentir. E eu senti. Tá bom? Então, deixe lá para vocês receberem o lembrete da notificação do lançamento, tá bom, gente? Porque eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Vai ser praticamente minha primeira live, né? E logo com o lançamento da minha marca. E depois dessas virão outras. Muita gratidão por você estar aqui. Namastê.